pessoal, sejam bem-vindos a mais um Traincast. E hoje nós temos a presença ilustre dessas duas meninas que são responsáveis pela maior loja de revenda de produtos para CrossFit de Pernambuco, quiçá do Brasil. Ai, meu Deus. Val e Priscila, sejam bem-vindas, meninas. Sejam Obrigada. bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui para falar dessa loja que, né, apoia diversos atletas, está sempre conosco nos nossos eventos, Não, né? não tem um campeonato que não tenha a bandeira da Cross RX ali na É frente. verdade. É. Sempre no pod lá, Cross RX. Sejam bem-vindas e muito obrigado. A gente que agradece. Estamos lisonjeadas por estar aqui. Perfeito. Meninas, eu queria saber primeiro, né? Obviamente, a gente vai conversar sobre a história da loja, óbvio. Mas eu queria saber um pouco da história individual de cada uma, né? Quem é Valesca, quem é Priscila, quem são as pessoas por trás dessa marca aí, dessa loja que tem tanto sucesso. Então, meu nome é Valesca Morim, eu tenho 32 anos. Eu sempre trabalhei na área comercial ou financeira, né? E tenho 2 cachorros, lindos, perfeitos. É. E aí, acabei que por gostar muito desse lado comercial e querer ter, assim, querer empreender para mim. Porque quando eu trabalhava para os outros na parte comercial e tal, ia muito bem. Mas quando era para converter para mim, é mais difícil. Parece que a responsabilidade é maior ainda. Então, hoje eu sou empreendedora. Essa sou eu, acho que é isso. Massa. E você, Isso. Pri? Eu sou Priscila Martins, tenho 30 anos, sou mãe de 2 pets, Harry e Luna, que eu acho que quem me acompanha no Instagram, a semana que eu tô com eles, é só o conteúdo do meu Instagram, é só eles. E aí, trabalhei em departamento pessoal, 10 anos em um restaurante da minha família. E conheci Valesca e a gente fundou a Cross RX. E aí estamos aí há 6 anos no mercado. 6 anos. Cara, muito é bem. muito tempo. E, gente, assim, empreender é massa, né? Como tu falou, Valesca, sempre quis fazer esse trabalho de conversão pra mim, mas por que empreender no CrossFit? Como é que surgiu o CrossFit na vida de vocês? Veja, eu era do financeiro, ela do departamento pessoal, no ramo de gastronomia. Só que é o seguinte, a administração é uma só. A gente aplica ela no segmento que a gente vai estar atuando no momento. E aí, o que foi que aconteceu? Priscila começou a treinar CrossFit. E eu acho que ela até vai falar isso. Na verdade, eu sempre tive uma dificuldade, sempre fui fortinha e eu sempre buscava meios para emagrecer. E aí eu colocando no Google o que fazer para emagrecer. Eu já treinava e não fazia dieta, fazia musculação na época. E aí conheci o CrossFit. Não sabia o que era CrossFit. E aí eu já morava em Olinda, encontrei um CrossFit em Olinda e fui fazer aula experimental. Na verdade, eu nem cheguei a fazer aula experimental. Eu fui, passei lá, falei com a recepcionista, perguntei os horários e tal, para ver se batia com os meus, né? Porque na época eu estava trabalhando em uma lanchonete com a minha mãe, que hoje ela continua. Eu saí, mas ela continua. E aí eu fui bem disposta. Eu lembro que não cheguei nem a fazer o experimental, eu já fui disposta. Não, eu vou fazer alguma coisa para emagrecer, vou entrar no CrossFit e fechei logo o plano anual, ilimitado. Eita, cara. Aí pronto, aí conheci o CrossFit dessa forma. Aí pronto, amanhã vai ter aula tal hora eu estava lá. E aí quando eu cheguei lá, né, fui com aquelas minhas roupas de academia, tipo tava meio que por fora. E conheci a BS Cross, através do pessoal que o box todo usava BS Cross. E aí eu falei para Valesca, tem uma marca lá no box que todo mundo usa. E aí eu até pedi umas camisas e uns shorts. Aí eu falei com Valesca e fomos estudar a BS Cross. De onde era a BS Cross? E continua. Aí foi o seguinte, aí ela veio com esse negócio, ó, gastei não sei quanto de roupa, só short. Foi, né, Priscila? Foi, tá. Aí, só que aí ela foi passando os dias no CrossFit e vem a carência dos acessórios para CrossFit, que são fundamentais e tem que ser individual, Aham. que é o grip, A a corda. corda. Onde é que tem para comprar isso? Não tem. Entendeu? A carência Aham. no meio do CrossFit no ano de 2017 que não tinha. Já vem aquele espírito empreendedor, fala assim, Justo. opa. Como ela falou, a família dela toda, eles empreendem, sabe? Eles são comerciantes e tal, então ela meio que tem. A minha família já toda
é empreendedora, eu trabalhei em empresa familiar, né? E aí eu sempre tenho esse tino, sabe? Aham. Esses dias mesmo eu fui na casa de uma amiga, vi uma laje, eu disse, top, aqui dá pra fazer bronzeamento. Porque tu faz, amiga? Aí, tipo, sempre eu vejo isso. E aí eu vi com as roupas da Betsy Cross que seria uma oportunidade. E aí peguei a etiqueta de composição, né? Que geralmente tem os dados da empresa e fomos a fundo É. procurar. Mas o que é interessante é o seguinte, todo mundo nesse box estava usando o BS Cross porque uma determinada pessoa tinha provavelmente tido a mesma visão que tivemos, que tinha essa carência. Só que a BS Cross era desconhecida. Só que naquele box, fulano usa essa marca aí. E era uma marca muito estampada, muita caveira, muita coisa. Quando ela me mostrou o short, eu olhei assim, eu disse, é legal esse short. Porque também era novo. É, Era novo. Eu diferente. também não Aham. sabia o que é o CrossFit. Eu não sabia da história do CrossFit. Eu não sabia Muff, isso, caveira. Porque tem muitas imagens que linkam, que a gente já identifica que aquela pessoa é do CrossFit. Por Aham. exemplo, hoje, se eu ver alguém de longe ou alguém de um outro CrossFit que veja alguém com a camisa da Bunker, que tem uma granada, de longe, essa camisa deve ser da Bunker, porque tem uma granada nela. Então a gente associa o símbolo, o desenho a alguma coisa, a alguma marca, né? Ou alguma instituição. Então Aham. foi mais ou menos isso. E aí, o que foi que aconteceu no meio disso? Eu acabei que saí da empresa que a gente estava, ela ficou e eu disse, vamos trabalhar com CrossFit. Aí é onde vem o pulo do gato. Sem dinheiro. E ela comprou short, né? Aí é onde vem o pulo do gato. Eu peguei um cartão de crédito da minha mãe, porque eu ganhava muito bem, fazia algumas coisas, mas eu saí do emprego. Então você acaba que fica sem caixa. Você é Aham. acostumado a ganhar, sei lá, com o quê? 25 anos, 26 anos? Em torno de Há 25 a 6 20. anos atrás. 25 ou 26 anos eu tinha. E você ganhar 5 mil reais, 6 mil reais sem filho, sem nada, é um bom Em salário. 2017, né? Em É, 2017 é um excelente 2017. salário. E aí, o que é que aconteceu? Sem grana para nada. Empreender é isso. Empreender é você se expor a um risco, se expor em alguma coisa, ou a alguma coisa, e não é fácil. E você vai ter que aguardar com paciência o retorno disso. Se você quer e quer muito, tem que ter paciência. Não desistir, E ser perseverante. persistência. Então, a gente iniciou a Cross RX com R$ 800, pessoal. No cartão de crédito parcelado em 3 vezes. Que foi que, quando ela pesquisou a etiqueta de composição do short dela da BS Cross, ela viu que era de São Paulo. E a gente foi catar lá no Instagram, achamos o Instagram e Fizemos uma compra, inclusive a compra foi em São Paulo. Fizemos uma compra, inclusive, de tudo que tinha sido vendido. Fizemos o Instagram, né, Valesca? Como a gente não tinha Pronto. grana, o que é que a gente fez? Vendia pelo A Instagram. gente não tinha peça, não Não tinha tinha estoque. peça, não tinha estoque, não tinha nada. Não tinha. Não Não tinha. tinha. A gente Vamos vendia o que não vender. Assim, tinha, eu né? quero Mas tal na coisa, eu fábrica peço pra tinha. vocês e. Olha, a gente entrega com 15 dias. Como era É. uma marca que algumas pessoas em Olinda já estavam usando, mas era escassez que todo mundo procurava para comprar e não tinha, todo mundo aguardava o prazo de 15 dias. Aí a gente Aham. recebia a grana do cliente para fazer o pedido, para comprar o short, e aí a gente ganhava, sei lá, 20, 30 reais em cima. A gente já juntava com mais alguma coisa, com mais um cartão de crédito para reinvestir em mercadoria. E é legal porque vocês falam em escassez. Eu lembro que na minha época, eu acho que comecei o Cross em 2019, 2020, quando a Doc abriu, né? E naquela época eu queria comprar um Metcon porque tava apaixonado por Cross e onde é que eu ia comprar? Não tem. Fui na Centauro, coitado. Tem de Cross? Cross o quê, menino? Tá, Até hoje ainda e se 2019 era a gente assim, tem imagina dificuldade, 2017. É verdade. Eu ainda lembro que uma vez eu comprei alguma coisa na Cruz RX e valeu pra me entregar de carro lá em casa, tá ligado? Mas foi por muito tempo desse jeito, viu? É, rolê, velho. Eu passei uns 2 anos. E vocês não têm noção dos lugares que eu fazia entrega. Porque a gente não faz distinção de perfil de cliente. Todo cliente, para mim, é valioso. É cliente. O cliente que entra lá e que vai gastar 10 centavos tem o mesmo valor com o cliente que entra lá e faz uma compra de 3 mil reais. Entendeu? Então, assim, às vezes eu ia fazer entrega. Eu tinha um HB20, que era bem menorzinho do que o carro que eu tenho hoje. Ou separava, ela vendia online. A gente fazia os pedidos, as coisas. Não tinha Uber Flash. Entendeu? Não tinha essa parada. E a gente não tinha grana para contratar um E a gente motoqueiro. não tinha lugar físico, a gente. Não tinha Ainda lugar não físico, tinha. levava as caixas Porra para nenhuma. Não tinha nada. nada. é. Tinha Só vontade, tinha tinha o vontade. Instagram, só tinha o Instagram que
graças a Deus, foi super de vendas, né? A gente sempre, inclusive, como a gente não conhecia os clientes, né, que iam até a nossa loja, começamos, na verdade, a adicionar os boxes de CrossFit e adicionar a galera que seguia. Tá entendendo? Porque, Sim, ou sim. seja, quem seguia, Gente, teoricamente, treinava lá. tudo manual, é importante dizer isso. Gente, era Fotos, tudo manual. marcações, então assim, isso aí Direcionamento de adicionando. cliente, direcionamento de cliente. Qual é o cliente que a gente precisa? Quem pratica CrossFit. Porque É. uma pessoa aleatória não vai comprar. Então, direciona CrossFit. Virava noite. A gente logava nos 2 celulares, virava noite. Quais são os boxes que existem aqui? Quais são? Tal, 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 tal. A gente entrava em cada perfil e passava a noite adicionando. Chegava um momento que o Instagram travava a Bloqueava, gente. Bloqueava. E aí, bloqueado. Tá, né? Aí bloqueava a gente. Poxa, estamos bloqueados. E aí? Parece que tava comprando seguidor, né? Putz. E aí a gente não tinha grana para investir em impulsionamento, né? Aí não dava Acho para que impulsionar. naquela época também Eu não ia era falar agora, nem. naquela época nem. Naquela época nem não, tinha isso. Esse negócio de tinha. tráfego pago. Não Tinha, tinha. não tinha. Então tinha que ser desse jeito. Aí o que foi que aconteceu? Depois de algum tempo, ela saiu da empresa. E aí, como era tudo muito novo e não pagava as contas, ela pegou a grana que tinha e fez um investimento numa lanchonete com a mãe dela lá em Olinda. Aí passou, eu acho que uns 2 anos. Um pouco mais de um ano. Pronto, menos de 2 anos. Vamos supor 1 ano e meio É. lá em Olinda. E aí eu ficava aqui, fazendo a parte mais operacional. Aí era onde eu enchia meu carro, onde eu ia nas boxes, onde eu ia na casa do pessoal entregar. E hoje, de repente, é por isso que eu sou mais conhecida, porque eu sempre fui a pessoa que me expus mais, né? A exposição era direta, dentro das boxes de CrossFit, na casa do pessoal, portaria, onde vocês imaginar, eu fui. Sei lá, de Ipojuca até o Janga, assim, fazendo Eu entrega. ia dizer o Janga, mas ela disse o Janga antes, velho. Que é aqui pra caralho. Do E a Janga marca até sempre Ipojuca. teve esse nome ou ela passou por alguma remodelação ao longo do tempo? Ou sempre foi Cross RX, sempre foi a mesma logo, as mesmas cores? A logo deu uma modificada. A Deu logo uma, mudou um deu pouquinho. uma atualizada, mas o nome sempre foi esse. Sempre foi Cross RX. Sempre foi. De onde surgiu isso assim? A ideia foi dela. CrossFit. Cross. Certo. Qual é o melhor no CrossFit? Não tinha Elite, não tinha isso, não tinha aquilo. RX. RX. Aí ficou. Aí, Cross Cross RX. Muito bom, simples e ótimo. É, sempre Perfeito. fica na cabeça, né? Aí é bom que não tinha É. nenhuma outra loja na época. Não, pois Melhor é. ainda. Depois surgiu o CrossX, que aí é o sistema, né? Um Aham. aplicativo. É outro. parecido, mas até hoje não tem. Não tem, não, no Instagram. E Perfeito. graças a Deus somos patenteados. Não, Então, não temos perigo, né? De sofrer não temos como perigo. susto. E qual foi o ano que vocês começaram a ter estoque? Em Eu acho que 2017, né, foi que fundamos. Eu creio que depois de uns 3 meses já começamos a ter um estoque bem limitado, porque assim, quando começamos a empreender, não tinha caixa, né? Então, assim, o que fica de estoque é o nosso lucro. E aí a gente não podia estar com o Aham. lucro parado. Então, quando a gente começou a vender, a gente começou a pegar algumas peças nos tamanhos que era mais vendável, né? Que a gente já conseguiu também a perceber o corpo do crossfiteiro qual era, o que usava, se era P, se era M, se era G, e começamos a acertar nos pedidos. Só que antes disso, né, fizemos uns 2 pedidos Para errados. quem está começando aí, para qualquer segmento, que é vestuário, tênis e tal, e etc., entendam a grade de tamanhos e qual é o seu perfil, o perfil de cliente. Hoje a gente tem né, um layout do perfil do cliente Cross RX. Então a gente sabe só de olhar qual é o tamanho da bermuda. Por isso que às vezes chega alguma cliente, ó, é um presente para o meu namorado. A gente nunca viu o namorado dela. Ela também não sabe o número da bermuda dele. Aí a gente mostra uma foto. Então, pela foto, a gente tem 95% de acertos já para dizer qual é o tamanho do cliente. Então, assim, quando a gente vai fazer uma compra, a gente já sabe quantas bermudas, 38, 40, até o 46, falando da marca BS Cross, que é do 38 a 46, a gente já sabe quanto comprar de cada coisa. Mas tudo isso vem com muitos erros, vem com muita aprendizagem e não é fácil, porque a gente perdeu muita grana até chegar aqui. Não perdemos, né? A gente investiu.
Na realidade, esse é o termo correto. É o caminho do empreendedor que ninguém fala, né? Isso. A gente entrevistou aqui a galera da Casa Pará também, é aquele caminho que a pessoa olha hoje Valesca e Priscila, fala, a loja na Bunker, não sei o quê, tá com não sei quantos mil seguidores no Instagram, e a galera fala, então isso é empreender. E esquece que empreender, na verdade, não é isso, né? Isso é o resultado de você empreender. O empreender Exatamente. é lá no começo. E eu pergunto essa questão do estoque porque alguns empreendedores, eles têm um trabalho fixo, eles empreendem à parte. E aí, quando vê que o empreendimento está começando a dar um retorno bacana, ele sai do um e vai para o outro. Que no caso vocês foi o contrário, né? Isso. Vocês empreenderam e tipo, não, vou sair daqui, eu vou focar aqui. E aí isso cria uma dificuldade maior, né? O que entra tem que ser, o lucro tem que ser virar estoque, por aí vai. É, Isso. inclusive, teve até uma outra mudança além de emprego, foi a questão de moradia. Eu morava em Olinda, e aí Valesca morava já em Recife. E aí, como ela fazia muita coisa sozinha aqui, as entregas, exposição de boxe quando era durante a semana, né, que eu não podia ir, só podia ir no fim de semana, ela fazia isso só. Foi quando eu saí lá da lanchonete da minha mãe e vim morar em Recife. Fui morar em Recife para poder estar mais perto e estar ajudando. Aí foi quando eu larguei mesmo de mão lá a lanchonete e fiquei exclusiva para a Cross RX É, e ajudando Valesca. E aí a gente só progrediu. Acho que foi a partir daí que a gente progrediu muito. era a minha pergunta, assim, qual foi o grande ponto, assim, de mudança da Cross RX que vocês eram assim, bicho, a gente tava aqui e do nada teve uma, nossa, CrossFit, a galera, sei lá, começou a conhecer mais a gente, começou a comprar mais a gente, teve algum evento, alguma coisa, algum, sei lá. Veja, na realidade, teve um evento. Na realidade, é como eu disse mais anteriormente, né? Empreender é se expor a alguma coisa. Você precisa se expor. E aí eu tava sem trabalho, sem emprego. Eu rodei de Uber, não foi? Gente, eu Rolê, viu? deem valor aos motoristas de Uber. Lógico que tem suas exceções, assim como Qualquer empresa, qualquer situação. E aí eu vi assim, não dá pra mim, a gente precisa realmente focar nisto. E eu tava sem trabalhar. Então, além de ter que gerar grana para estoque, para ter uma quantidade maior de produtos para poder oferecer ao cliente, eu tinha que pagar minhas contas. Então, realmente, o desafio era bem maior, Lipe. E começamos em outubro de 2017. E aí, em 2018, teve um caveira. Eu acho que foi 2018? Foi 2019. Um caveira que foi no Santos Dumont. Sim, Que choveu muito. memorável esse. Não, Memorável. foi. E aí, a gente tava. A gente conseguiu um toldo lá, que eles cobravam na época super caro, super caro. O toldo. Inclusive, Cauane, né? E aí a gente tem uma história muito legal com um boxe aqui de Recife que se chama Upcross, que fica próximo a Neule Park, na Ibiribeira, próximo à Bunker. Onde ficava a nossa antiga unidade, inclusive. A nossa antiga unidade, que foi nossa primeira loja. Os donos de lá era o Jefferson e a Cauane. E eles, ela, na realidade, eu era supervisora dela na outra empresa que eu trabalhava, e a gente já se conhecia, e o CrossFit disse, tá aqui, a gente se reencontrou. E aí a gente iniciou uma amizade pessoal, e a Cross RX, pelo intermédio do Instagram, já começou a ser um pouco conhecida. Isso 1 ano e meio, 1 ano depois. Aí ela falou assim, eu também estou iniciando minha box. E eu acredito que se unirmos força e vocês têm uma visibilidade já legal no Instagram, acredito que vai ser muito positivo e a gente vai poder crescer muito mais. Foi aí que eu disse, a gente precisa viver disso. Aí, depois de 1 ano e pouco, aí ela disse, estamos crescendo, conseguimos um espaço físico na Upcross, inicialmente sem pagar nada. Eles não me cobraram nada. O que eles me cobravam, o que nos cobravam, quando falam nos é a Cross RX, o que cobrava da Cross RX era visibilidade e troca de marketing. Porque a gente já fazia um trabalho bem bacana no Instagram. E para eles que estavam chegando agora, era muito importante. Vinha um cliente do Le Parc, um cliente do Residencial Vita, que são residenciais que são próximos a eles. E aí, o cliente externo nosso que via pelo Instagram e sabia que o endereço era lá, fechava planos com eles. E aí eu acredito que foi 1 ano depois que a gente teve o start de vamos viver disso. E aí ela veio de Olinda para Recife. Inicialmente foi isso. Só que tem essa história aí com a Upcross. Inclusive, Clécio, Vanessa, Clécio, Jefferson, Vanessa, Jefferson, Cauane, obrigada, porque foi uma oportunidade que às vezes nem família dá, né? Isso. Hoje, atualmente, tem a Nanda, também É. Natália, que a gente tem um excelente relacionamento com elas.
Não temos mais a loja na Upcross, mas temos um estoque na Upcross. O espaço de lá, a loja que a gente montou lá, ela continua intacta, fechada com um estoque para... não é roupa lá, é só Disposição de evento, estrutura. exposição de Uhum. evento. Ah, que Porque não dá massa. para As levar para os tendas. apartamentos, entendeu? Entendi. Aí a Eu, gente... eu queria fazer uma pergunta, trazendo um pouquinho para os dias de hoje, e aí eu queria a visão de vocês, que é de fato uma dúvida minha. Com a pandemia, muitas lojas que tinham uma loja física passaram a não ter, porque os donos viram não ter necessidade, mediante que o funcionário podia trabalhar de casa, né? E aí, hoje, depois desse tempo todo, que eu entendo que a importância que foi ter uma loja física, mas hoje quando vocês olham para trás e vocês comparam você ter uma loja física e você ter, por exemplo, o estoque em casa, como vocês acham que é importante ter uma loja física ou não dá para ter? Qual seria a análise que eu tenho que fazer com relação a isso, na visão de vocês? Então, falando sobre pandemia, né? Pandemia foi o período que, graças a Deus, talvez não tenha sido para todo mundo, mas foi o período que a Cross RX mais cresceu em vendas online. Doideira. Foi o tempo que a gente mais, assim, ganhou dinheiro. Por quê? Porque a gente estava antes do tempo. Iniciamos sem ter loja física, então a gente já tinha a base, que era o online que tinha que prevalecer no momento da pandemia. Exatamente. E E a gente já aí, tinha experiência de enquanto o tirar pessoal ia foto, tudo. aprender a se reinventar para o online, a gente veio disso. Então a gente ó, passou na frente, entendeu? Então isso ajudou muito, muito. Então, assim, para quem quer empreender aí, sempre tem uma oportunidade em algo ruim. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E a gente tinha aprendido lá na frente, em 2017, que a gente não tinha grana para ter uma loja física e o online. E quando chegou em 2009, na pandemia, estava todo mundo despreparado e a gente estava preparado para isso. Tá, velho. É. Vamos falar um pouquinho dos patrocinadores e a gente Eles. continua em seguida. Primeiro, né, vocês podem falar, assim, né, eu sempre deixo, quando o convidado tem uma relação boa com um dos nossos patrocinadores, deixo vocês falarem um pouquinho. E um dos nossos patrocinadores, vocês sabem que é a ABS Cross, né? E aí, qual a importância da ABS Cross na vida de vocês? Total. É, Fale sobre a é ABS muito. Cross. Não é muita coisa pra gente, é muita coisa. Porque, assim, mudamos a nossa vida. Mudamos a nossa vida. Bob, ele foi um anjo que apareceu, que construímos uma amizade. Não, a gente não se conhecia, né? Antes daquela etiqueta que fomos procurar, o Aham. CNPJ e tal. E aí, Bob estava bem pequeno aqui ainda em Recife, mas com toda aquela gana, né? De que todo mundo sabe que ele é, que gosta, super alto astral e perseverante nas coisas dele. Ele acredita e vai. E aí meio que pegamos isso com ele também, né? Porque se ele acreditava, ele passava totalmente confiança pra gente. E isso foi o que fez que a gente investir e ficar exclusivamente com a BS Gross por muito tempo. Nossa loja, por muito tempo, foi exclusiva de BS Cross. Inclusive, 95% continua. Tanto que eu conhecia, a gente falava, entre aspas, errado, né? Sempre falou BS Cross RX, né? Sempre foi, eu acho que era uma coisa que vocês deixavam. Na realidade, tem uma história para isso, né? A gente estava até conversando, Lipe. É, foi. Pegando o início do que você falou, hoje a BS Cross, para mim, depois da minha família de Deus, é a coisa mais importante que existe. Quando a gente vê a ABS numa Copa Sul, quando a gente vê a ABS TCB, quando a gente acompanhou toda a ascensão. Eu acho que a ABS Cross deve ter 6 anos no mercado e a gente vai fazer 6 anos em outubro. Acredito que a diferença da existência aí é pouco tempo da Cross RX para a ABS Cross e o que Bob abriu de oportunidade foi gigantesca. Não é oportunidade, pegar e dar grana, não. Mas a oportunidade de dizer assim, eu não quero ser varejista, de estar vendendo e tal. Depois, lá na frente, de repente, eu criei um site, uma venda online, que hoje é o que funciona, é o site dele, que vocês têm cupons lá, para atender todo o Brasil também. Mas o foco da BS Cross hoje é o atacado, é o atacadista. Que hoje eu acredito que em todo o Brasil deve ter uma pessoa que revende em todos os estados. E assim, tem seu Ali também, que é o sócio de Bob, lá de São Paulo, que também é um cara super gente boa. Ele fica mais ausente aqui, muita gente deve conhecer ele bem menos, pelo fato dele ser aquela pessoa mais do financeiro, do administrativo, que é o que acontece, ou acontecia, que agora a Priscila está bem mais presente, já que veio, tá em Recife faz um tempo.
E acaba que Bob aparece mais. E eu queria realmente aproveitar esse espaço para falar com muito carinho dele. Eu falei empreender é igual a Bob. Por quê? Ninguém sabe, ele não disse no Trainingcast dele aqui, mas quando a gente foi lá na fábrica, porque assim, a gente comprava em São Paulo, a gente não fazia ideia que tinha uma fábrica da BS Cross em Pernambuco. Tinha que fazer um short personalizado, ou seja, o cara já veio com a ideia de personalizar. Por quê? O cliente do CrossFit é incrível. Ele é especial. Ele é muito especial. O CrossFit, ele tem essa magnitude de fazer com que você se sinta especial. Não é porque você é melhor do que ninguém, entenda. Ser especial não quer dizer que você é melhor do que uma outra pessoa. Mas ele gosta de ser assim. E quando tinha um shortinho que tinha um nome lá, que exclusivo seu, Que todo mundo a ia saber seu Cioli, nome. ó. Que todo mundo ia saber seu Que nome. todo mundo, a Cioli, já vai chamar a Cioli, atleta Cioli, que está competindo. Isso dá uma importância muito grande. E ele veio com isso, né? A gente acompanhou no Instagram. Aí Priscila foi lá e falou com o pessoal de São Paulo e deram o endereço de Pernambuco. Foi, gente. A gente vendeu um short personalizado que não sabíamos nem onde que era feito. E aí, quando eu falei, eu fiz o pedido para a pessoa que me atendia, né, vendedora da ABS. E ela, ó, esse short aqui não se faz aqui, não. Se faz em Pernambuco. Eu, Pernambuco? Pernambuco? Aí eu, massa, né? Me diga o número da pessoa que eu vou falar. Aí ela mandou o número de Bob. Lembra que a foto de Bob meio que ficou. Tinha cabelo, não. Não, era careca. já. Veio o receio, por quê? Receio. Era um endereço bem estranho. Exatamente. Aí duas mulheres e sozinha no endereço bem estranho. Quando a gente chegou lá, era uma portinha deste tamanho. E na foto ele tava gigantesco. E vem aquele preconceito, né? De aparência. Sem camisa e Sem tatuado. camisa, muito tatuado, alargador. Eu disse, meu Deus, eu não vou entrar nessa portinha com esse homem aí, não. Só que aí teve uma ligação uma ligação. Áudio. Foi uma ligação. Eu Voz já dele. fiquei Aí bem o cara liga surpresa, né? Bob, Tipo, eu já, fala, meu amiguinho! exatamente, eu já esperei uma voz, Engraçado. tipo, uma voz assim, Valesca, que ele fala fino e tal. Aí, não é nada do que a gente tava pensando e Não, tal. uma pessoa super E doce. super de boa, muito doce. Aí eu, vamos lá, Valesca. Inclusive, eu disse, quando a vendedora da BS de São Paulo me deu o número, eu falei, liga pra Valesca. Eu falei, Valesca, é a galinha dos ovos de ouro. O cara tá aqui. O cara tá aqui. O cara tá aqui. Agora a gente vai Bombar. bombar, porque tá aqui pertinho, Tá do né? lado, porque né? imagina, Do você lado. faz Tempo de um entrega pedido, diminui. vai pra São Paulo, paga frete. Então, assim, só em não pagar o frete, E o frete era automaticamente a gente ia ganhar, Caríssimo, ia ter né? mais lucro, né? Total. caríssimo. Frete caríssimo, umas caixas grandes, caro. Aí só aí a gente já perdia o lucro. Aí, meu Deus do céu. Aí quando passaram um contato pra ela, ela disse exatamente essa frase. A gente achou o cara. Só que aí o cara achou as meninas. Também. Ah, olha aí. E aí era muita força de vontade de um lado e do outro. E como a gente teve essa visão dele de uma pessoa doce, de ninguém conhece ninguém, né? A gente, por exemplo, tivemos o preconceito inicial de ver a foto dele e julgar. Quem é que vai esse cara, esse ogro, todo cheio de tatuagem, disso, daquilo, apesar de sermos tatuadas e a gente tem essa mania, esse vício, que é uma coisa também que a gente preza muito na loja. O cliente que entra lá, de qualquer jeito, tem que ser tratado ao cara que entre, igual ao cara que entra de terno e gravata. E a gente teve esse preconceito com o Mas Bob. aí a gente tá falando de 6 anos atrás, de 25 anos de idade, de Sim. 26 anos, não Sim. tem a maturidade que temos hoje, né? Então, Sim. assim, meio que justifica, né? Graças a Deus, hoje a gente está aí com vários assuntos sendo abordados para a gente extinguir de vez do mundo aí todo e qualquer tipo de preconceito, seja lá qual for ele. E a gente sofreu muito preconceito também, viu? A gente ia chegar nesse ponto aí também. E aí, e aí, o que é que acontece? Para finalizar, Bob veio como um anjo de fato e abriu muitas portas. Ah, Valexandre, de que forma ele abriu? Ele treinava inicialmente numa boxe aqui em Recife. E o que é que ele fazia? Ele olhava quem eram os RX, quem era a pessoa que tinha mais visibilidade, e saía dando roupa ao coach, a quem era RX, para poder ter visibilidade de marca. E ele continuava fazendo esse trabalho. E era muita coisa para uma pessoa só. Por mais que tivesse seu Ali lá, que tem várias outras marcas que ele confecciona,
ele não podia dar foco para uma marca que estava iniciando. Ele disse, ó, Bob, a situação é essa aqui, tu que vai cuidar. Eu preciso continuar cuidando dos meus outros empreendimentos. Acredito eu que tenha sido assim. E aí, quando o Bob viu a força de vontade da gente no varejo, aí ele disse assim, ó... E a disponibilidade, E a né? disponibilidade. Vai ter um campeonato interno na box e tal. E falaram comigo. Vocês querem ir? Claro. Que a gente chama hoje de exposição, que acredito que em todos os estados hoje todo mundo faz, porque a gente acompanha outras lojas que são que vendem o mesmo segmento que a gente, e todo mundo hoje já faz isso, que são as exposições. E a gente ia com os estandes que não era Cross RX, a gente ia com o stand BS Cross. Porque para Bob o importante é que a marca dele estivesse aparecendo. E automaticamente ele estava ganhando porque a gente comprava as peças dele e ia ganhar o lucro lá, entendeu? Em cima disso. Todo mundo ganha. Por Todo isso mundo que ganha. muita gente, durante um tempo, achava que eu e Priscila éramos donas da BS Cross, porque a gente aparecia muito mais que ele. Porque ele precisava produzir, entendeu? E a questão do BS Cross RX foi que quando o pessoal ia pesquisar no Instagram, ninguém ia pesquisar Cross RX. A gente estava iniciando. O pessoal ia pesquisar BS Cross. A gente foi, conversou com ele, a gente ganhou autorização para usar o BS na frente. Hoje a gente trabalha muito mais a Cross RX, mas quando o pessoal vai lá pesquisar, ficou e a gente não tem como tirar mais do Insta. Perfeito. E é E engraçado. tudo isso para dizer que a gente tem um cupom de desconto do Treine 10 aqui, que vai aparecer aqui em Quem tá cima. normalmente fala de patrocinador, né? Exato, a gente tava falando patrocinador, que é a memória de Valesca que é boa, que faz meia hora que a gente perguntou da BS Cross RX. E falando da BS Cross RX, Exatamente. eu lembrei também, clica aqui não, né? Aponta o celular pro QR Code, Treine 10. Treine 10, vai lá no site deles, né? Você pode aproveitar os descontos de diversos materiais, né? Excelente. Cara, eu disse completamente da falando de É patrocinador. verdade. Galera, nosso próximo patrocinador tá aqui em cima da mesa, é a Cave Pizzas, que é uma opção de pizza saudável para você aí que quer sair um pouquinho daquela rotina da dieta, mas também não quer botar os dois pés na jaca, tá? Você tem várias opções, algumas like free, outras não, mas que todas são saudáveis aí, feitas com whey protein, farinha de grão de bico, então tudo tem uma opção bem bacana. Tem cartola fit, então tem opção doce, você vai ter também, além de Cave Pão e Cave tem Brownie, a pizza do Dia dos Namorados também, que é muito boa. que é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Sensacional. A menina perguntou, mas eu pensei que essa goiabada era fit. Não é fit não, irmão, é doce mesmo. Essa é a única exceção dele boa, que não é fit Mas é 100%, mas é boa. boa. Mas a massa é fit, pelo menos. Pelo menos A massa, né? tranquila. E o nosso último patrocinador é a Casa do Pará, né? Que disponibiliza aí açaí para as meninas, para Felipe, que já comeu toda vez, ele come antes do episódio. Vocês me conhecem, né? Vocês conhecem a Casa do Pará, tem inúmeras unidades em Recife, em João Pessoa, em São Paulo. E eles estão com a linha de pote, né? Que é açaí no pote, cupuaçu no pote, meio a meio, picolé. Então, bicho, tem o mesmo sabor de quando você vai comer lá na Casa do Pará. Impressionante. Garantido. De verdade, é incrível de verdade, mesmo. é incrível. Então, vão lá na Casa do Pará, digam que conheceu pelo Trainingcast. Eu sei que você já conhece, mas fala que ajuda a gente, né, gente? Perfeito. E pra você que quer entrar em contato com a gente, trainingcast@gmail.com. Vai ser um prazer. Eu tenho fé que hoje a gente vai anunciar alguma parceria com a Cross RX. Aham, deixa eu ver. Então, Se daqui a pouco a gente quiser. fala. Nossa, olha. Mas é engraçado que eu tava ali falando com o Valesca, que ela me explicou essa história também do porquê do BS. E ela falou, não, que se você botar Croix, de fato não aparece. Aí eu fui botar aqui pra começar, porque eu queria ver uma coisa no Instagram deles, e eu botei Croix, aí não apareceu um bocado. Parece um bocado de coisa, Na hora né? que eu botei BS, tava BS Croix, BS Croix RX. É incrível, realmente, embaixo um do outro. Isso aí. Inclusive, o nosso Instagram, ele cresceu primeiro do que o da própria BS Cross Oficial. Doideira. Foi. Vocês são desenroladas, velho. E aí a gente foi falando pra Bob, ó, tio, vê aí o Instagram e tal. Foi aí que ele contratou um pessoal e começou a mexer, né? Porque como ele tava aqui sozinho e meio que não dava pra fazer. Aham. Aí crescemos demais no nosso Instagram e demos ainda um toque pra ele também acompanhar o Perfeito. crescer mais Ô, ainda. Né? meninas, vocês falaram sobre atendimento da loja de vocês, que cada cliente é um cliente, que não importa como seja. E eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para vocês uma coisa. Eu converso com algumas pessoas, né? Sobretudo alguns alunos são empresários também. E é uma crítica que eu recebo muito com relação ao atendimento que a gente tem aqui em Recife, né? Que eu particularmente, às vezes, concordo que a gente vai numa loja, às vezes, é maltratado, ou não é tão bem tratado quanto poderia ser, como se trata, de fato, um cliente. E aí, não sei se vocês corroboram dessa opinião, mas uma coisa que eu vejo muito na Cross RX, quando eu vou comprar alguma coisa,
é esse tratamento mais carinhoso. No caso lá da banca, eu vou direto Robertinha, as meninas. Que é realmente esse carinho, né, com o cliente. Eu queria saber se vocês concordam ou não, se vocês sentem que Recife realmente tem essa dificuldade. E como vocês fazem para, na loja de vocês, né, vocês criarem essa diferença. É um treinamento, vocês falam muito com as meninas, vocês acompanham de perto. Veja bem, nada é perfeito. No começo a gente recebia, inclusive, reclamações do nosso atendimento. Ah, Aham. porque demorou para responder no WhatsApp. Porque assim, o cliente daqui realmente é um cliente ansioso. Ele é um cliente para ontem. E quando eu falo ansioso, não é uma forma negativa, não. É porque o cara que entra lá no WhatsApp já é porque ele não tem tempo de ir até a loja. Então ele quer agilidade e quer resolver logo. Só que por muitos anos ficou somente Priscila e eu para fazer esses atendimentos. E outra, eu fazia o operacional, eu hoje ainda faço o operacional todo. Então, muitas vezes eu estou no carro dirigindo. E era o meu número de celular pessoal e o número de celular pessoal dela. Não dá para ficar com dois aparelhos, é muito ruim. Entende? Essa logística para isso. Então, por muito tempo a gente recebia crítica disso. Para chegar hoje, a gente errou muito, como eu falei, não era nada perfeito. A gente recebia reclamação, xingamento e tal. O cliente realmente. Lembra que eu disse lá no início que o cliente do CrossFit ele gosta de se sentir especial, também é um cliente exigente. Assim como todos os clientes. Vários outros clientes, né? Eu quero dizer, o do CrossFit, ele é um cliente bastante exigente. Então a gente já passou por muito perrengue e para chegar até hoje. E melhoramos, compramos aparelho celular bom, compramos computador, abrimos um site que é o crossrx.com.br. Olha aí. E o meu WhatsApp hoje é mais para saque, para eu resolver algum problema que acontecer, porque tudo que é feito manualmente do ser humano vai acontecer erro. E a gente quer resolver o mais rápido possível. Então, até chegar até aqui, teve muita coisa. Teve muita É. coisa. Inclusive, viemos contratar funcionárias tem um ano. Dois por causa da Black Lions. Isso. É. A gente tinha uma Contei um ano com unidade. com a unidade Da banca. banca, né? Pronto, desses quase 6 anos, a É. gente conseguiu realmente ter um atendimento de qualidade, de agilidade, de 2 anos para cá. Só que não é fácil. Foram várias seleções, foram vários erros, até chegar hoje a equipe que a gente tem, né? Que são as meninas da Oca Box, que hoje a gente tem um ponto de vendas lá, um stand bem arrumadinho, que a gente já depende de outrem, que são funcionários da Box que dá uma força pra gente. Entendesse? A gente tem uns parâmetros aí profissionais com ela, né? E até chegar a Roberta, até chegar a Carol, a gente teve várias outras. Então, assim, é muito difícil hoje mão de obra. Muito difícil. Principalmente que chega e vista a camisa é, como você. É muito difícil. Muito Inclusive, difícil. comemoramos agora sábado, né? Um ano. A Roberta está conosco desde a inauguração. Na verdade, uma semana antes, né, Valesca? É praticamente o dia do aniversário dela. É. A gente contratou ela praticamente no dia do aniversário dela. Acho que foi no dia do aniversário dela. Eu acho que eu tenho que até levantar essa bola aqui e elogiar, porque a gente sempre fala isso, né? Eu acho que Robertinha ela caiu de paraquedas, assim, como uma luva perfeita na Cross RX, porque dá pra ver que ela gosta muito do que ela faz. Tipo assim, eu acho que ela sempre trabalhou com vendas, que eu Sim, lembro que ela trabalhava no shopping. É. E só que na Cross RX ela tem essa liberdade pra fazer os vídeos que ela adora, fica fazendo trend. E isso é ótimo para redes sociais de eu vocês. até me E emociono, é porque ótimo para ela. Então, isso é fantástico. Eu acho que tem que enaltecer uma funcionária que realmente veste a camisa, que é muito, muito, muito difícil. Na realidade, Priscila trabalhava no departamento pessoal, então ela era muito mais linha de frente com contratação, desligamento, essas coisas. Como eu ficava na parte da gerência, acaba que a gente também tem contato com isso. Mas é muito difícil mão de obra. E passamos por vários perrengues. Qual é a chave disso? A chave, e a gente aprendeu muito com o Bob. E tem no traincast dele aqui, quem não assistiu, assista. Ele falar da equipe dele da fábrica. E a gente aprendeu muito isso com ele, de humanizar. Eu também trabalhava para outras pessoas, ela também trabalhava, mesmo que fosse empresa familiar. Não é fácil, viu? Na empresa não era da minha Pior ainda, família, né? mas não é fácil. Parece que ainda se torna mais desafiador ainda. Qual é o sentimento hoje que existe na Cross X? Família. A gente quer que a funcionária, ou funcionário, seja lá quem for, venha motivado. Tipo, poxa, amanhã eu vou ter que trabalhar. Tô mal. É horrível, minha gente. Eu já levantei para trabalhar assim. É horrível. Outra coisa Roberta morava
num bairro bem distante da Bunker. A qualidade de vida dela aumentou e ela agora tá morando a 5 minutos da Bunker. Num bairro melhor e tal. E ela chega e diz assim, poxa, a loja lá abre às 6h30 da manhã. Eu saí de casa de 6h20. Olha a qualidade de vida. É E absurda a a diferença. Tu tá entendendo? E assim, remunerar de acordo com o que o funcionário realmente tem direito, o que ele merece, tá? Somos uma empresa pequena, mas graças a Deus somos organizadas. A gente tenta pagar todos os nossos impostos, tentamos pagar tudo certinho dos nossos funcionários. Tudo que ele tem direito a gente dá para que essa pessoa saia motivado e sonhe o nosso sonho junto com a gente. É muito difícil encontrar alguém que sonhe com você. É horrível. Total. Entendeu? Então, hoje eu digo que Roberta e Carolzinha também, que chegou agora, tá sonhando junto conosco. E Camilo também agora na Bina. Camila tá na Bibox, que a gente tem uma loja na Bibox. E ela é irmã de Priscila. No começo eu fiquei meio receosa, né? O negócio família. Mas, assim, a gente tem uma relação muito boa e ela veio sonhar junto. E também tá tendo uma qualidade de vida melhor. Então, para vocês, empreendedores, a chave é trabalhar muito, dar muito treinamento, ser gente da gente, fazer com que o funcionário se faça parte, ele sinta que ele faz parte daquele projeto, daquele sonho. Eu quero ter uma loja muito grande que Roberta possa ser minha gerente, que Camila possa ser minha supervisora e que Carol possa estar abrindo uma outra loja e de repente ela ser gerente daquela outra loja lá. Então a gente está também traçando esse plano de carreira. Faça um plano de carreiras. Eu particularmente e humildemente, eu era uma excelente funcionária. Mas eu tinha empresa que não fazia plano de carreira. E isso desgasta, isso desmotiva. Hoje é o que a gente quer fazer para elas. Dia do aniversário tem bolo, dia de ganhar presente tem presente, do salário, se for para segunda-feira a gente adianta para sexta, se tiver tudo ok. É isso, motivar o funcionário. E as meninas que já vinham de shopping, né? Aí trabalhava feriado, domingo, só e não precisar trabalhar no domingo, feriado, ter uma qualidade de vida também. Isso já deixa Completamente. as meninas totalmente felizes e motivadas, né? E é legal que vocês falaram de muitas unidades. Fala em todas as unidades que a CrossX hoje tem. Falou já Biboca, falou Oca, falou... Fala um bocado. Atualmente, Bunker, B-Box e Oca. Já tivemos em outro box, mas por enquanto está em stand-by. Temos essas 3 unidades. E como é que se diz? Como é que tá a venda do site também? Que tu não sabia nem que tinha site da Coisa Recheada. Bem, então, veja, vendemos para todo o Brasil, tá? É só entrar no site, a gente consegue enviar para todo o Brasil. E com as mesmas condições de pagamento, tudo de desconto, tudo, a gente consegue fazer tudo. Só que devido ao site da BS Cross Oficial, ele está sendo muito divulgado nos eventos e nos campeonatos que o Bob participa, acaba que a venda diminuiu online. Então a gente fica muito mais regional. Não falo só Pernambuco, falo Nordeste. E aí tem o nosso site, que a gente atende as pessoas de outros estados. Fortaleza, tem revendedor lá, mas tem gente que nos conhece, quer comprar com a gente. Natal, João Pessoa, é o crossrx.com.br. A gente está dando uma atualizada no site. Então, quem entrar e não gostar de alguma coisa ou ver que está faltando alguma coisa, Calma. vai no Ajuste, né? Instagram, BS CrossRX, que lá tem um link para os nossos WhatsApps e no direct também. Mas, e eu falei com o Val no começo, Pri, que eu achei muito incrível, porque, por exemplo, eu também não sabia que tinha site, porque naturalmente, como a gente trabalha na Bunker e lá tem a loja do lado, Isso. a gente acaba não tendo essa procura, mas eu achei muito legal que ela falou que não, a gente vende pro Brasil todo. Eu falei, sério, São Paulo também? Eu falei, não, Brasil todo. E isso é muito legal porque você tem revendedores lá, grandes, talvez por sinal, e a pessoa comprar daqui é o sinônimo de um trabalho bem feito, né? Que a pessoa de São Paulo tem um revendedor do lado, que a pessoa pode procurar saber, mas a pessoa comprar daqui já é um sinal de um trabalho, é um mérito pra vocês, né? Muito bacana isso. Exatamente. Inclusive, eu sou uma pessoa super curiosa e quem fez o site fui eu. Eu não. Pô, que Foi. massa. Tora, sim. Na Tora, bora YouTube. assistir. Exatamente, bora YouTube. assistir e fazer. A parte administrativa e de criação é com ela. Toda a parte de operação, negociação, financeiro hoje é comigo. Sempre foi muito definido isso na nossa sociedade, sabe? Importante. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, ela já é esse furacão de falar. Habla e habla. Exatamente. E aí definimos, né, o ponto forte de cada uma para poder dar certo e
é a explicação do nosso sucesso. E aí, obviamente, com o sucesso também vem as dificuldades, né? E você falou brevemente essa questão de preconceito e tudo mais. E você pode me corrigir se eu estiver errado, mas todos os empreendedores que a gente trouxe aqui, tirando o Ítala, né? Mas que estava com Padilha, acho que todos foram homens, né? E acho que vocês são as duas Sim. primeiras mulheres empreendedoras que a gente traz aqui no Traincast. E eu queria saber de vocês, né? Pô, você já fala da dificuldade de empreender, mas ser mulher e empreender, como é que é? Me diga aí. É bem desafiador. Ser mulher, empreender, ser jovem. São vários fatores. No meu caso, eu vou falar por mim, né? Primeiro, por me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Segundo, por ser jovem. Terceiro, por ser mulher. Então, como eu tinha uma estrutura física, tenho, né? Mais magrinha e tal, a maioria dos boxes de CrossFit aqui, os donos são o quê? Homens, certo? E muitas vezes, quando eu ia apresentar o portfólio da Cross RX para a gente fechar parceria com boxe de CrossFit, no início, eu quase não era ouvida. Entendeu? Aí chegou essa menina aqui com esse carro cheio de roupa, vai me oferecer o quê? O que é que eu vou ganhar com isso? Isso aqui eu tô tirando uma conclusão minha, né? Ninguém me externava isso, não É o que você verbalizava. sentia. Mas é o que eu sentia. E aí é, era bem difícil, porque imagina que se você roda 6, 7 boxes por dia e o pessoal te olha assim, como é que você chega em casa? Chega com a bola murcha. E aí, esse é o grande diferencial para quem quer para quem quer empreender e para quem realmente empreende. É você nunca deixar sua bola ficar murcha, sabe? É você estar com a bola cheia, porque vai chegar gente para te desmotivar, vai chegar gente para te humilhar, vai chegar gente para dizer assim: "Ah, uma bermuda dessa é muito cara, mas é muito mais barata". E você sabe o trabalho, o valor agregado que tem naquele determinado produto. Então, foi muito difícil no começo. E as pessoas têm preconceito mesmo. E tem que ter muita garra, muita determinação e muita cara de pau para chegar até aqui. E outra, eu tenho esse jeito mais assim, né? Quem me conhece depois diz: ah, eu não gostava de tu, tu tem cara de metida, de chata, tu é grossa. Então, para uma mulher que tem todos esses adjetivos que eu te falei, quando a gente se impõe muito mais, as pessoas começam a confundir isso com grosseria. Mas não é. Uma forma de proteção, É né? uma, a gente apanha tanto que você tá aqui, ó, de guarda levantado o tempo inteiro. Então, assim, pra mim, eu tô falando normal. Tô falando normal, entendeu? Mas pra outra pessoa, não, foi grosso. Não, não é isso. E eu tô normalmente, assim. E até isso é um desafio. Até você se vestir é um desafio. Ah, porque você tá dentro de uma box de CrossFit de calça. Eu tô de calça mesmo. E a maioria das coisas eu fico de calça. Porque, como eu sempre fui magrinha, as pessoas olharam, ah, tu vende CrossFit, mas tu é muito magra. Agora, Até, agora eu tô ficando fardinha, mas até, Agradeço ao até, personal. John, Rafaela, minha Nutri, e meu nutrólogo, Pascareta, eu só tenho a agradecer muito a Olha aí. vocês. Olha aí, sensacional. e Diga. o que ela engordou, eu emagreci, né? Mas foi Né? proposital, tá? Olha aí. Também agradeço a Diego Pascareta, a John, a Tamires, a Bunker, que inclusive a gente não falou, mas nesse meio tempo, tipo, do início, eu só treinei naquele box lá que eu falei, de início, né? Eu acho que uns 6 meses só. Fechei o plano anual, só treinei 6 meses, parei. E aí, Valesca nem conhecia. E não treinava. A gente não treinava. Tanto Eu é que não eu tava sabia, acima do peso. gente, Ela eu tava... não sabia o que era CrossFit. Ela foi lá fazer o CrossFit e disse o que precisava, o que estava faltando no CrossFit. Então, beleza, vamos correr atrás do que era CrossFit. Viajar para São Paulo, chegou lá, nada. Tinha nada de CrossFit. Vamos Foi, viajando fizemos sei até uma para viagem para procurar produtos. mercadoria, Mercadoria para produto. trazer. Vamos viajando sei para onde? Vamos, chegou nada. Se agora? E agora? Onde é que a gente vai encontrar esses insumos? Insumos não, né? Para que a gente não fabrica. Onde é que a gente vai comprar esses produtos para vender? Até isso era um desafio. É, é, é muito difícil, minha gente. Não, não é fácil. Não desistam. Principalmente vocês, mulheres. Não desistam. Todo mundo que é jovem também, não desistam. Não foi fácil. Foi quase um ano sem ganhar dinheiro nenhum, mas para acreditar no sonho. Descredibilidade de dono de boxe e de julgar porque você não treinava. Quando eu não treinava, o que é que acontecia?
como eu não treinava, o que é que acontecia? Entrar no YouTube e no Google para saber o que era um RX, o que era um scale, o que era intermediário, o que é SNET, o que é a competição do CrossFit, o que é o Open. Porque quando os clientes vinham, perguntavam alguma coisa sobre isso. E aí a gente não podia ficar com grilo, né? Até para vender um grip a gente tem que explicar, Saber, né? Por isso que quando a entender. gente está em competição, quem me observa junto com o time, eu falo tecnicamente. Porque eu não sei executar, eu não sei falar. Mas a teoria tá Mas toda. a técnica tá aqui. É. De estudar para poder atender o cliente com sabedoria. Massa. Quando vocês olham pra trás, sim, você falou tudo isso e tal, da dificuldade e tal, e é difícil, eu imagino que de fato seja. Qual o sentimento que passa? Quando você olha pra trás, assim, você vê o que você conquistou, vocês veem a dificuldade que passaram, mas qual o sentimento hoje que vocês têm quando olham pra trás? Não quero parar. O sentimento de continuar indo em frente. Eu não nadei para ficar estagnado. E é uma sensação estamos indo no caminho certo. Eu quero muito que a gente vença todos os problemas, que a gente vença todos os obstáculos que vêm surgir, pessoal, profissional, de concorrência também, porque lembrando que concorrência em 2017 era quase nenhuma. Hoje é uma tempestade de concorrência que a gente tem. Então tudo isso mexe com faturamento, com posicionamento de marca, com abrir, por exemplo, a nossa loja hoje já não é mais exclusiva BS Cross por causa da concorrência. E o que é que acontece? Falando de passado, hoje, os donos de boxes que me procuram. Queria ter você aqui. Tu olha de cima pra baixo assim, Não, Não, com toda humildade, com de toda jeito humildade do nenhum. mundo. Eu abro aquele sorrisão e digo, a gente vai negociar, vamos ver o que é que a gente consegue para você. E a gente tenta ajudar. Se a gente não consegue fechar parceria, mas de repente o cara tem um evento e está precisando de alguma premiação, se tiver dentro do orçamento de marketing mensal que a gente tem, a gente ajuda. Massa. E o teu, Pri, quando olha pra trás? Tu queria crescer? Vitória. Vitória, eu acho que tudo que fizemos até aqui e o que vamos fazer, vida longa, Cross RX, Aham. eu acho que foi tudo muito pensado, planejado. Nos surpreendemos bastante, até com o crescimento. A gente nem imaginava, né, Valesca, que onde estaríamos hoje. Tipo, a gente não sabia nem que ia ter a unidade bunker. Comemoramos um ano, mas Mas fazia uns 2 anos que a gente namorava a banca. não exatamente, mas falando do início lá, Não, a gente não é, tinha noção que ia chegar até aqui, mas tinha exatamente, noção que ia dar certo. exato. Não sei como ia dar certo, não como ia dar sabe? certo, nem o nível. Trabalhando. Só queria trabalhar. Outra coisa. Quem trabalha, Deus ajuda, né? Eram 12, Amém. 14 horas por dia, de domingo a domingo. Não é todo mundo que aguenta isso, não. Não. Não tem lazer, inicialmente não tem lazer. Depois o pessoal vê no Instagram, o Instagram pessoal, que o pessoal nos adiciona, né? Aí vê viagem, uma foto legal. Porque no Instagram a gente só posta aquilo que as pessoas, que a gente quer que as pessoas saibam. Ou seja, Aham. tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então todo mundo, ganhou muito dinheiro, tá assim, mas imagina que tem muita gente que entra em contato com a gente, eu quero ser patrocinado. Tá. Eu quero ganhar isso. Eu quero ganhar aquilo. Aí uma box aleatória liga e fala assim, ó, a gente tá precisando de, sei lá, 20 itens para premiação. Premiação não é algo que não tem custo. É um item nosso que custa grana. Às vezes passa de 1.000, 1.500 reais se a gente separar 20 itens. Então, assim, esse investimento que a gente tá fazendo, qual é o retorno que ele vai ter? E as pessoas não conseguem entender isso. É só o toma aqui, mas o vosso reino, nada. Entendesse? Tu pensa tudo na amizade, né? Pensa que tudo é na amizade. E foi muito difícil. Era de domingo a domingo real. Valeu, mas domingo o quê? Se tivesse evento, se tivesse workshop em clínica de ginástica, não sei o quê, a gente tava lá, ó, com um standzinho assim, 5 da manhã chegava lá, porque tem que montar tudo antes que o evento comece. E ficar até o final, que é a última pessoa que sai para desmontar tudo, para botar tudo no carro, para como a gente não tinha estoque, para voltar para a loja, arrumar tudo de madrugada para de manhã quando a loja abrir, tá tudo lá de novo. Então assim, não dorme, não come direito. Por isso, Trabalha. por isso que eu também perdi muito peso e de repente ela que tinha uma outra questão de hormônio também ficava mais, né, inchada É, e tal. ansiedade. Entendeu? E todo mundo tem, passa dia sem dormir, noite sem dormir, porque
as contas estavam muito altas e tem que ter o dinheiro na conta para pagar. Então, assim, não é uma estrada cheia de flores, não. Tem os espinhos também. Só não pode parar. É isso. E vocês falaram dessa questão de concorrentes, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais, porque, por exemplo, quando a gente conversou com o Bob, né, ele falou que, tipo assim, muitas marcas abrem, né? Acho que hoje eu vejo até o mercado do CrossFit, não sei, dando uma desacelerada com relação a novas marcas, essas coisas. Mas muitas marcas abrem, só que muitas fecham porque não tem produção própria, né? E aí no teu caso tu falou que os concorrentes aumentaram demais de 2017 para cá. Qual foi a grande diferença? Eita, negão. Tá caindo aí, irmão? Foi a produção, Ele galera. tá bem, ele tá bem. Obrigado. Qual foi a grande diferença, assim, o que é que mudou nessa concorrência? Os grandes e-commerces, né? Por exemplo, o Grip tem algumas marcas que, por exemplo, hoje alguns e-commerces já trabalham vendendo. E como eles compram em grande quantidade, um Grip que é para custar R$ 270, o pessoal nos e-commerces começa a colocar por 240, ou seja, menos R$ 30 e dá um frete grátis. Só que esse e-commerce, com o tempo, ele vai parar de vender esse item de CrossFit, porque é um cliente muito direcionado. Não é todo mundo, não é todo cliente que pratica CrossFit que sabe, vou entrar no site e tal, porque lá tem grip. Não, ou ele vai procurar as marcas que realmente são fabricantes de grip, ou eles vão procurar os revendedores. Eu acho que isso foi um primeiro ponto, né? E aí vem, não sei se pode falar o nome, Pode, fala aí, pô. Shopee, Shein, os outros e-commerces que faz aquela questão de Mercado dropship, Livre, né? né? Tem Mercado muito aqui também. Livre. Tem gente que diz que é a marca e quando o produto chega é um produto similar, né? Aham. Bota a foto do produto, né? Bota a foto do produto e é um produto similar. Aí, revenda de BS Cross, tinham 15 revendedores aqui. 15, porque em cada box tinha, todo mundo vendia, todo mundo queria. Era o boom, não, as meninas da Cross RX estão ganhando muito dinheiro e a gente precisa tirar esse monopólio delas. Vamos tirar esse monopólio dessas meninas. E aí, era muita gente. Várias boxes, mais de 15. E chegou um momento que Que teve que ser enxugado, né? enxugado, porque tava travando as vendas. Nem eles vendiam, nem a gente vendia, nem Bob convertia o dinheiro. Ah, não, Valeixo, essa conta não bate. Se tinha um monte de mercadoria espalhada, como é que Bob não estava ganhando dinheiro? Estava espalhada, mas estava parada. Se não tem renovação, não tem novo faturamento. Então, a gente enxugando isso, tirando isso, deixando a marca um pouco mais exclusiva e criando um padrão de valor, melhorou. Entendesse? Aí hoje, eu acho que aqui em Recife temos nós e mais dois concorrentes para vender a marca BS Cross e os produtos no mesmo segmento que a gente. E o que a gente, e graças a Deus temos bom relacionamento com todos, e acredito que concorrência é isso. Concorrência ela tem que existir, até para instigar e fazer com que você se atualize. Concorrente não é Não é ruim, inimigo, Não não. é né? ruim. Se fosse assim, Não é não tinha ruim. shopping, né? É. Não, não é inimigo. O que é inimigo na concorrência é ser desleal. Por isso que eu valorizo dono de posto de gasolina. Dono de posto de gasolina é o seguinte, gasolina hoje é 5,49, é 5,49 em todo lugar. O que é que a gente precisa fazer, senhores empreendedores do ramo de CrossFit, é manter um padrão de preço justo, porque vocês pagam ICMS, porque vocês sabem que em acessórios é muito caro, e a gente paga ICMS, um imposto muito caro. As pessoas querem o cupom de desconto, querem parcelamento, e isso diminui a margem de lucro de recebimento para a loja. Então, todo mundo aí que tem suas lojas, que é administrador, que é empreendedor, pensem com carinho, com inteligência, para que a gente possa estar faturando mais, estar reinvestindo e todo mundo está crescendo. Aí faça um cálculo, né? Porque às vezes a pessoa quer colocar um preço apenas para tirar a venda do outro, É verdade. mas não está ganhando dinheiro. Ainda- Se for fazer o cálculo mesmo, não está ganhando. E é engraçado que isso acontece muito até na nossa profissão, por exemplo. Então, exemplo, Júlio é personal, eu sou personal, o John é personal, e nós trabalhamos em boa viagem, né? Então, existe um padrão, às vezes, de valor que você imagina para um personal de boa viagem. Vai para Candeia, às vezes é outro padrão de valor, vai para o Jang, é outro padrão de valor, é natural. Você vai mudando a classe socioeconômica majoritária daquela região, você tem que mudar o teu valor, porque senão eu vou para um lugar que o público é de uma categoria social mais baixa, eu vou cobrar R$ 250 a hora aula, exemplo assim, bem alto. Quem vai pagar? Ninguém. Não porque não quer, porque não consegue. Tá? Então, isso é um ponto. Só que a gente vê por dentro de boa viagem mesmo, que tem uma classe socioeconômica, às vezes, um pouco mais alta, o cara cobrando R$ 20 a hora aula, R$ 25 a hora aula, né? E assim, cada um cobra o que quer cobrar, mas acaba sendo um pouco desleal no sentido assim, mano, pra que isso?
Isso. né? É isso. Acaba que a gente Tira a usa, venda e não ganha nada. É. a gente usa uma palavra chula chamada de prostituição de mercado, Exato. né? Prostitui o mercado e acaba que, poxa, eu tô trabalhando tanto, porque eu não ganho dinheiro, né? Por que eu não ganho dinheiro? Empreender não é apenas pegar um produto, colocar ali para vender e achar que uma pessoa chega, vai pagar, passar o cartão de crédito e tá tudo bem. Não, não é sobre isso. Tudo tem um custo. Tem um custo de Instagram, tem um custo de mão de obra, tem um custo de energia, tem um custo de salário de funcionário, tem aluguel, tem o custo da sacola. A gente começou fazendo sacola por um e pouco, dois e pouco. Hoje a gente paga quase R$ 6 numa sacola. E eu posso falar abertamente porque Sacola de papel. uma sacola de papel. Uma sacola. É uma É. sacola. Então já tem um valor agregado ali. Não é só questão de o preço da mercadoria. Tem um preço do cuidado do lojista. Então, a gente sabe que, como quando você falou assim, os clientes de Recife, de Pernambuco, alguma coisa assim do tipo, me dá mais um descontinho aí. É um mal do brasileiro mesmo, do nordestino. Quando a gente passou a ser empreendedor, a gente fica com um pouquinho de vergonha de pedir. Tu é rico, tu não vai pedir desconto. Não, eu peço. Quando eu vejo que dá, ou quando eu vejo que aquela pessoa ali, aquele valor dá para baixar, porque eu vim em algum lugar que era um pouquinho mais barato. Lógico que você tem que pechinchar. Dinheiro não tá fácil para ninguém. Mas assim, quando a gente diz não consigo. Não, que nada. Não consigo porque não consigo mesmo, porque tem um valor ali, um preço e um valor daquela mercadoria. É É, complicado. porque às vezes o que acontece é o seguinte, ó, eu quero comprar um gripe, quanto é? 250. Tem um desconto, dá pra 240. Não pode ser um pouquinho mais não, é esse um pouquinho mais que às vezes quebra a pessoa, mano. Aí a gente pergunta, qual a forma de pagamento? Não, no máximo, sem juros. Entendeu? O cara Somente quer o 10 máximo vezes do sem máximo, juros. divide o É, máximo do máximo, é complicado, cara. Complicado. Meninas, hoje vocês têm uma matriz, que é a loja da Banca, que ela é belíssima, né? Tanto Linda. eu quanto o Felipe, a gente trabalha lá, a gente acompanhou essa construção, né? E a loja é magnífica, né? Muito inclusive bonita ela foi mesmo. nomeada como loja conceito da Best Cross. Foi? Foi. Que Massa. massa, não sabia? Essa é nova, essa é nova. Olha o É, conceito. Na é, realidade, até a gente, quando ficamos sabendo, é, é, a gente recebeu revendedores revendedor da BS de outras marcas, né? O pessoal da Crostings aí de Fortaleza, as meninas de Maceió, acho que Mossoró também. de Mossoró É. também, e acaba que passa esse feedback para a fábrica da BS Cross, né? Para Bob, e a nossa loja foi nomeada como uma loja conceito da BS Cross e a gente fica muito feliz. E é sobre isso, é sobre investimento. Não é Exato. sobre, ganhou, tá, está com muito dinheiro. Foi investido muita coisa ali, assim como foi na Upcross. Imagina tu faz um investimento, tu faz uma reforma, mesmo que lá seja pequeno, com um arquiteto, com o mesmo arquiteto, e em um ano depois tu fecha, tu destrói tudo que tu investiu ali de dinheiro para se tornar um estoque para poder ir para uma outra loja. Então, assim, empreender também é se arriscar. Eu ia saber, a pergunta era justamente essa. De onde veio essa iniciativa, né? Porque vocês tinham uma loja já, né? Óbvio. Eu acho que é natural as pessoas terem essa tendência de querer aumentar o tamanho da loja, abrir outras lojas, né? Eu acho que não vou julgar porque a loja é bonita, é grande e deve ter sido caro pra caralho pra fazer aquela porra. Mas vocês já tinham uma da Upcross, vocês poderiam abrir outra, né? Menor em outro lugar, né? Mas não, vocês decidiram, não, bicho, a gente vai investir aqui pesado. Por quê? Né? Por que vocês decidiram investir tão pesado naquela loja que ficou. Ou, desculpa te cortar, poderia ser na própria Bunker, só que num espaço menor que tinha lá, né? Tem várias. Entendeu? Tipo, vocês poderiam. Onde era a Schalke, né? Antes. Exato. Ou não poderiam, talvez, né? A gente não sabe. Enfim, diz aí. Conta aí, conta aí, conta aí. Por quê? Quer falar? Ai, meu Deus. Então, como era apostar alto, porque querendo ou não, a gente tinha feito, como se diz popularmente, a gente fez o ponto da Upcross. A gente fez Que o inclusive ponto, fica a menos de um quilômetro. fica 900 metros. 900 Fica metros. 900 metros Lá tínhamos 10 metros quadrados 10 na metros Upcross. quadrados. E Hoje aí, na banca temos 40. a gente acabou de fazer uma reforma, um ano. E aí, Priscila? Vai ter a oportunidade que a gente ficou sabendo que é Tiago, né? Da Uhum. Schalke. Tiago tá pensando em fazer outras coisas, outros empreendimentos e pensaram na gente. Lembra do início lá de, eu não quero falar com essas meninas e de repente, ó, tem um espaço, quer comprar?
E foi assim, a gente vai perder tudo que a gente investiu aqui. Porque 10 metros quadrados você acha, ah, não, foi barato. Não, não foi barato. Não foi barato, porque a gente só botou o que era bom lá. Porque se é para reformar, tem que ser bem feito. Eu Tanto acho é que replicamos, né? é, Tipo, em um espaço maior, né? Óbvio que a banca, mas O modelo, né? exatamente, a tinta, as cores, o textura da layout, parede. textura, foi todo Aquele chão, piso. aquele raio no chão, pra mim é fantástico. Ah, é. A gente tem um arquiteto que hoje reside em Portugal. Ele é João. É João Andrade ou João Andrade. João Andrade Andrade. Arquitetura. Ele é um excelente arquiteto, faz trabalho home office também, se vocês quiserem entrar em contato com ele. Olha aí. E no começo, esse cara, para fazer essa loja da gente, ele treinava cross lá na Upcross e ele me cobrou o valor do projeto e o valor não sei o que, não sei o que, e a gente fez uma permuta, metade em dinheiro, metade no projeto. E esse projeto dele, que ele fez pra gente, rendeu outros projetos do pessoal. Pô, eu achei muito massa essa loja. Me passa o número desse cara aí. Que massa. Isso. Entende? O que hoje a gente consegue o valor agregado. Posicionar uma marca é muito difícil. É muito difícil. É a chave do negócio, é posicionamento de marca. E as pessoas é CrossFit. Onde eu compro uma roupa pro CrossFit? Aí você fecha o olho, Cross RX. É muito difícil fazer isso. Mas não é impossível e dá certo. E aí, para fechar uma loja que estava certo, para ir para Bunker, que é hoje referência de boxe e crossfit dentro de Pernambuco e posso dizer do Brasil, Uhum. que tem um número absurdo de alunos, mas que a gente tinha pouco acesso por causa da Schalke. Não que a gente tivesse algum tipo de problema, mas por questão de respeito. Tem lá, né? E já tinha gente lá. E aí a gente disse, vamos investir tudo que a gente tem. Mas vai E o ficar que não tem. E o que não tem. E aí? E o que não E tem. aí? Passa no cartão de crédito. É. E aí foi cara, assim, com toda a humildade do mundo. Foi. A gente. Eu acho que por isso que a gente não tem mais dinheiro. Porque tudo que a gente faz, a gente compra caro. Então, é porque é recente, né? Tipo, É, tem um e ano da reforma, então a reforma tá sendo tem paga que estar ainda. sendo paga. Então, assim. É... Claro que eu digo assim, não interpretem de forma diferente. É assim, se é para fazer, vão botar o produto melhor e maior qualidade. E hoje em dia a Aham. inflação em cima das coisas está lá em cima, mão de obra caríssimo. Mas vamos fazer, se é para fazer, vamos fazer. Aí João disse assim, ó, e o piso? Aí a gente, poxa, já tá o orçamento estourado, ia ser vinílico. Ia sair muito caro no vinílico. Aí ele disse assim, quer botar LED no chão? Psh, LED no chão. Ele, ninguém tem. Se tem ninguém tem, é isso aí que eu quero. E aí vocês vão economizar muito Falou no a palavra acabamento, né? certa agora. Ninguém tem, é isso aí que a gente quer. Ah, ninguém vende numa sacola igual a da gente. Não sei se algum concorrente já fez, mas ninguém tem a qualidade de sacola para presente que a gente tem. Aí a gente não cobra a embalagem do cliente, a gente fica com esse custo para ser um diferencial. Pô, na Cross RX É chego um lá, presente de é verdade. um Né? presente de verdade. É isso. Mas é nos mínimos detalhes, né? Porque no final, o serviço que é você entregar um produto de cross para o cliente é o mesmo quando a gente pensa em o serviço final, que é o que faz. Agora, como faz o detalhe, esse detalhezinho é o que diferencia, não tem pra onde correr. Né? É o personal que eu tava falando pra Júlia que é engraçado. Às vezes a gente surpreende com o mínimo do mínimo, né? Que são os detalhes. E aí eu falei pra Júlia um dia eu dei experimental pra um cara assim e tal, aí dei aula normal pra ele. Aí no final ele falou assim: tu é sempre assim? Aí eu fiz assim como? Dá boa noite. Aí eu, oi? Não é porque eu tinha um personal há um ano atrás e ele não dava boa noite, não. Ele só chegava, dava aula e ia embora. Aí eu, tô Excelente. entendendo. Não tem como levar isso como elogio, né? É o mínimo. É o Verdade. mínimo. Mas é no mínimo detalhe que você acaba ganhando diferença pra alguém. Porque no final, a concorrência, às vezes, não faz o mínimo. Verdade. E vocês falaram dessa questão do marketing, né? Que vocês investem nessa questão do marketing. Foi o diferencial desde o início, né? Porque vocês já investiam nas redes sociais. E como o Felipe falou, né? Todo pódio a gente vê a bandeirinha lá da Cross RX, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o time Cross RX, né? De onde é que veio essa ideia, né? Como funciona essa questão dos atletas que são patrocinados? Como é que vocês fazem a seleção dos atletas que são patrocinados? Quem começa? Então, sempre tivemos muitos amigos, né? Graças a Deus, a nossa caminhada, conseguimos fazer verdadeiros amigos. E automaticamente tínhamos um time conosco.
tanto para ajudar nas exposições, chegou um tempo que a gente já conseguia tê-los para estar acompanhando a gente, né, Valesca? E ajudando mesmo a expor, a carregar peso, a tirar as bolsas do carro, porque afinal de contas, duas mulheres, o pessoal ficava, é muito pesado isso. Era. E eu sempre magrinha, mas eu, estrutura, tudo, eu levava tudo. Como eu conseguia, força de vontade, não sei. Desmontava tudo, levava tudo, botava tudo no carro. E aí o pessoal começava a admirar isso. Aí dizia assim, pô, essas meninas são muito aguerridas, sabe? Aí se aproximava um, aí se aproximava outro. Aí, às vezes, eu sabia que o volume era muito grande de trabalho, que eu ia demorar, de repente, umas 2 horas para tirar tudo sozinha. E Desmontar, né? quando vinha alguém, fazia em 30 minutos. Então, aí o que é que eu fazia depois? Eu pegava uma camisa, alguma coisa, aí dava, obrigado pela força que tu deu. Tinha vez que eu tava exausta quando eu ia sozinha, quando eu ia com ela, diminuía mais, né, o braçal e o atendimento, porque eu tinha que atender, eu tinha que organizar, eu tinha que colocar na sacola, tinha que receber o pagamento, depois tinha que desmontar tudo, correr pra loja pra arrumar tudo pra no outro dia a gente abrir. Quando a gente começou a ter estoque, a única coisa que mudou foi correr pra organizar pra no outro dia abrir. E de repente tinha um time. Só que aí, em 2018, tinha uma camisa de Bob que era Team BS Cross. E ele já dava roupa, ele já dava um incentivo, por intermédio de roupa, a alguns atletas locais daqui. Só que era algo um pouco muito vago e um pouco muito informal, porque ele não tinha tempo. Não é porque ele não valorizava. Se ele dava alguma coisa, é porque ele enxergou alguma coisa em você. É questão de tempo mesmo. E, e aí, Priscila e eu começamos a observar isso. E veio uma situação que era ir para os campeonatos. O atleta competia, não tinha lugar para o atleta ficar. E os nossos amigos que fizemos através da loja já competiam. Já competiam, é. E aí meio que já Começou. tinha esse apoio conosco na Aí o que é que loja mesmo. fazia? Deixa eu deixar minha mochila aqui, porque a gente não saía do stand, era 24 É. horas no stand. Aí deixava as mochilas no canto, assim, do stand, a gente começava a olhar, depois a gente começava a levar água, Banana. banana, porque a gente via a carência para aquele atleta. Aham. Tinha gente que tem outras atividades, que tem trabalho, que vive de outra coisa e pratica por amor, mas tinha gente que só vivia daquilo, ou que só estava fazendo aquilo, ou que era importante, ou que não me devia nada, muito menos a ela, e para estar ajudando, terminar exausto uma competição ainda e ajudar a guardar. E aí passou o tempo, e já tinha esse tipo de amigos e tal, quando foi, eu acho que em 2020. Quando foi em 2020, lembramos daquela camisa do Team Cross RX, e a gente disse, vamos fazer um time, porque a gente já conseguia dar alguma coisa. Antes a gente não tinha verba, dinheiro, não tinha estoque sobrando, e a gente começou a fazer a seleção de algumas pessoas. Que seleção de algumas pessoas? Quem se destaca? Ah, mas se destaca sendo o pódio RX. Não, é que tinha um Instagram legal, era quem aparecia muito. O pódio acaba que é consequência É. de tudo que a pessoa faz para estar ali, né? Aham. Do treino, de tudo. Mas tem que obrigatoriamente competir? Ou se a pessoa... Não, Não, não. hoje não. Hoje, de forma inteligente, o time é composto por fotógrafo. Tem fotógrafo, tem narrador, tem a página. Tem página de fofoca, que é o Babado de Crochê, que não é fofoca, né, hoje, né? Ele se posicionou muito melhor. A gente pegou ele quando ele tinha 300 seguidores, o Babado do CrossFit. E ele era um cara que ele sempre ia ali, sempre ia ali. A gente... Esse tá cara certo, essa tem... loja, né? Se quiser falar os nomes, fica à vontade, tá? Pode falar o nome. Não, Quem do foi o Sérgio primeiro? Babado do CrossFit. Quem foi o Sérgio- primeiro patrocinador? Primeiro. Primeira. Lembrando da UP. Acho que Bianca Lorenzo. Bianca. Bianca. Foi? Bianca Andrade. Massa. Hoje ela é maquiadora. É a esposa de Lorenzo, que vocês devem conhecer. Sim, sim. Aham. Ela dava uma super força. Agradecer a Bianca. A gente... Desculpa, ela chegou a trabalhar na CrossFit também? Não, mas as Não. pessoas... As pessoas ficavam... Achavam, porque como eu e Valesca não gostava de aparecer, não tinha Não tinha corpo. pra falar, Valesca, até pra falar, oi, gente, galera e tal. Eu não Hoje em queria... dia já estamos melhoradas, né? Mas
Ela que Aparecia bem, sempre né? apareceu. Ela tinha uma dicção boa, ela já sabia fazer edição de vídeo e ela sempre estava disponível para fotografar. Ela foi a nossa primeira modelo e acredito que a primeira patrocinada nossa. Que massa. Ajudou bastante. Inclusive, a gente agradece a todas as pessoas que depois de um tempo, aparecer na página da Cross RX é status. É bom. E para quem é do CrossFit que quer se sentir especial, É melhor ainda, né? entendeu? Nessa trajetória, vocês já tiveram que cancelar patrocínio de algum atleta, algum influencer, alguma coisa assim? Acontece, né? Sim. Sim, a cada 6 meses, inclusive, 3 agora, É trimestral agora. trimestral, Importante. estamos Lembra fazendo a do, atualização lembra do desses errar, contratos. aprender e tal? A gente aprendeu, né? A gente faz trimestral. Ah, Vanessa, mas você fala, aprendeu de forma negativa? Não. Porque às vezes assim, veja, entenda. É, acredito no caso de Bianca, né? Bianca focou. Vou dar exemplo de Bia, que a gente tem um excelente relacionamento. Bia precisava focar, porque ela é engenheira e maquiadora. E no momento, Bia estava precisando muito focar na parte de maquiadora, que foi onde ela mais se destacou. Então chegava um momento que a gente já não tinha mais o direcionamento nem o foco do CrossFit, né? Aí a gente, de forma amigável, entrou em contato. Não, ela super entendo, a gente precisa focar numa outra pessoa, porque a gente precisa de um retorno. A gente não fica, você é um vendedor, você vai vender, não é uma coisa chata. Porque a gente entende que tem gente que dá aula, tem gente que trabalha, tem marido, tem filho, tem outras coisas. E o cara não tá ali para ser vendedor, para pegar na mão de outra pessoa e tá fazendo vender, fazendo comprar. Mas é aquela pessoa que apareça, que esteja presente no CrossFit, Que esteja treinando que esteja diariamente. E treinando afinal, para fazer um diariamente. conteúdo, para mostrar as peças, mostrar o acessório, vai ter que estar usando, né? Exato. É porque eu ia falar sobre isso, porque a gente entrevistou algumas pessoas que são atletas de CrossFit, que treinam CrossFit, e sempre que a gente fala sobre atleta, é uma fala muito comum, que é, como você falou logo um pouquinho mais cedo, não tem patrocínio, mas eu peço patrocínio, ninguém me dá, mas eu peço oportunidade, ninguém me dá, né? E às vezes eu acho que também falta a questão de como é que eu vou me portar para ser interessante para uma marca querer me Isso. contratar. E aí, se falaram um pouquinho mais, mas se a gente for sintetizar isso, até para quem tá ouvindo a gente, falar assim, então é isso. O que seria importante hoje para Cross RX falar assim, eu quero patrocinar Júlio ou eu quero patrocinar Lipe? Enquanto eu, por exemplo, como atleta, que eu acho que é o público que mais tem essa dificuldade. Eu creio que dedicação e responsabilidade com a marca. Eu acho que quando você vai pedir um patrocínio, quando procuramos uma pessoa, tem que ter aquele retorno, né? Então, assim, a gente não gosta de ficar sempre cobrando, faz a postagem de hoje. Olha, tem que fazer a tarefinha. Para a gente conseguir também tá patrocinando e continuar, né? Porque o nosso principal ofício não é ter um time, não é ser patrocinador. O nosso principal ofício é É vender. vender. Sim. Entendeu? Então, assim, é um desafio e é algo que a gente criou por amor e por fazer parte da comunidade CrossFit. Então, assim, o que é que além de vender e fornecer os melhores produtos de CrossFit para os praticantes dele, o que é que a gente pode fazer para agregar valor a isso? Para agregar nesse esporte? Criar um time. Criando esse time, você impulsiona as pessoas a gostar ainda mais, a permanecer no CrossFit e a impulsionar outras pessoas. A gente sabe que tudo de CrossFit é muito caro. Saibam que para o atacadista também é muito caro. A margem da gente é muito apertada. Por isso que a gente tem que vender em volume para poder ter um bom faturamento. Lembrando que faturamento não é lucro, porque tem todos aqueles valores agregados nos produtos, na entrega do produto para o cliente. E hoje, manter um time, quantas pessoas não ganhavam? Patrocínio disso, produto disso está patrocinando. Tá, um monte de gente era patrocinado por um monte de marcas. Hoje, se você parar para olhar, não tem. E a gente está sustentando. 3 anos já. Entendeu? Então, assim, o que a gente espera é uma pessoa que. Lembra da motivação de Roberta? É do patrocinado que diga assim: eu tenho isso para te oferecer. E a gente olha assim, tá, mas vai funcionar mesmo? Aí por isso que a gente fez o contrato trimestral, que nos 3 meses a gente vai poder ter noção, Essa variação, a né? avaliação. Então, assim, se destacar, participar de competição. Se você for de outro segmento, mostrar o porquê que o que você faz, as pessoas do CrossFit se impulsionam. Você tem que ser um impulsionador.
E a gente vai ver o retorno. Não achem que a gente não sabe das coisas. Todo mundo fala, ó, fulano fez isso. O cliente também chega na loja, o cupom de tal pessoa, eles falam, porque eles A gente querem o consegue desconto. mensurar desse jeito, A né, gente também. mensura desse jeito, a gente acompanha nas redes sociais. Então, tem gente que 5 horas da manhã tá fazendo stories. A Ariane. Ah, Quer dizer agora, Ari. É. Então, assim, a gente não precisa pedir, ela sabe o que ela tem que fazer. Sabe? E o que a gente puder ajudar, a gente tá ali. A gente tem uma nova pessoa também, lá da Toca, Rafa. Rafa tá dando resultado, porque ela tá vestindo a camisa, assim como a Roberta. É você sair pro seu crossfit e você, eu tenho que fazer aquela marcação hoje pra Cross RX. Não, de tipo, pô, vou fazer, eu vou aparecer lá na página, porque se eu gosto de crossfit, eu tenho que aparecer. Se eu aparecer, eu ganho visibilidade. Se eu ganho visibilidade, eu vou ganhar próximos patrocinadores e vou ganhar e vou crescer aqui dentro. E, consecutivamente, teve gente que quando a gente fechou, correu no nutrólogo para fechar. Correu outras marcas, produto corre para fechar. Entendesse? hoje em dia tem alguns times, né, que Que é tem quase... praticamente o nosso. praticamente o nosso. Entendi. Tipo, É se tipo elas meio que um pegaram, espelho, sabe? se elas pegaram é porque ele é bom. Até porque eu acho que, eu imagino, né? Que, por exemplo, se eu sou uma marca grande, eu olho pra Júlio, que é atleta, tá me pedindo patrocínio, e falo assim, tá, Júlio tá me pedindo patrocínio. Quem é que patrocina Júlio? Né? Porque se Júlio é patrocinado por muitas marcas, quer dizer que Júlio ele dá algum resultado. Isso. Ele tem algo a oferecer. Então, para mim é interessante observar Júlio. Né? Agora, se eu olho pra Júlio e falo assim, Júlio é patrocinado por ninguém, e eu que sou uma marca grande, assim, cara, por ninguém, né? Por que que tá pedindo porque tá oferecendo pra muitas pessoas? O que que Júlio tem a me oferecer? Então eu já olho com outros olhos, acredito eu, né? Hoje vocês, o trabalho de patrocínio de vocês é estritamente permuta de material ou tem algum atleta que recebe tipo, salário mesmo? Porque a gente perguntou a Bob, né? Tem alguns atletas que aí são de nível nacional que recebem salário. Ele falou, numerou, acho que Pedro Martins, alguns outros, Isso. A André própria Bon. Lilia, né? Hã? A própria Lilia, se eu não me engano. Não sei, enfim. Veja, alguns patrocinados. Na realidade, a BS Cross, não só a BS, assim como várias outras marcas, se a gente parar para analisar, de um ano para cá, deram uma enxugada no seu time de atletas. Ou no seu time de patrocínio, porque às vezes é um narrador, é um fotógrafo, é alguém que tem alguma coisa a oferecer dentro do segmento. E aí deu uma enxugada, porque vem aquela situação, Lipe, que você falou, por que não me patrocina, por que isso, por que aquilo. Hoje ainda tem pessoas que não dão retorno, que não fazem uma publicação, que não fazem uma mídia legal, que não ajuda e pede. E a gente tem no time ainda. Só que essa pessoa é tão ruim nisso, só que quando vai para uma competição sobe no pódio. E aí a nossa bandeira vai. Então é preciso um estudo para isso também. Porque para que tu quer uma fotógrafa no teu time? Ela não vai competir, mas ela tá dentro da arena com a minha camisa. Porque tem um evento e ela vai lá e ela capta tudo que a gente precisa. Entendeu? Por que tu tem um narrador? Porque quando tiver no evento ele vai usar a minha camisa. Entendeu? Porque quando a gente precisar, ele vai lá e já vai fazer um Me vídeo pra chama pelo gente. time. E chama pelo time, Chama. já conhece todo mundo. Então, isso, imagina quando o time da gente entra, que ele vê o fotógrafo que é amigo dele, que ele vê o narrador que é amigo dele, que ele olha pra do lado e tem mais uma dupla que são os amigos dele. Fora a gente que Fora tá torcendo, né? a gente leva uma Tô em torcida, casa. a gente leva a camisa. Eu acho que essa é a sexta camisa que a gente faz, então tem todo um investimento para isso. E retorno. Tem essa questão de Billy, né, também. Tem, por exemplo, tem Billy que é. Fisioterapeuta, né? Não, ele é acupunturista. Futurista. Billy é acupunturista também dá uma força a alguns atletas que dá desconto. Quem é do time tem. Quais são as vantagens? Respondendo a sua pergunta agora. As vantagens é o leque de parceiros que a gente tem. A gente tem muitos parceiros. Então a gente consegue desconto, a gente consegue coisa de graça para atletas, a gente consegue facilitar facilidades e a gente consegue abrir as portas para algumas coisas. Além de todo. Fora o que é combinado mensalmente. E Veja, hoje a gente ajuda com vestuário, com produtos. E dá um desconto absurdo para qualquer outra coisa que o atleta precise. Tem alguém que seja em dinheiro? Tem, mas é caso isolado. E outras pessoas é diretamente com a ABS Cross Oficial. Entendi. Entendi. geralmente tem também ajuda de custo em competições campeonatos. maiores, entendeu? Tipo, Babados, é nosso parceiro. Temos X inscrições. Então, quem é do time já não vai pagar, Entendi. entendeu? Perfeito.
A gente consegue abrir aí portas ou uma janela. Facilita. Ah, Porta de uma demais. janela foi boa. É porque às vezes tem gente que não entende. Por exemplo, vai participar, sei lá, 10 pessoas no mesmo mês de tantos campeonatos. Aí chega aquela 11ª, poxa, tem como me ajudar? A gente vai dizer que não, porque o orçamento de marketing para isso já foi excedido. Aí às vezes fica magoado porque fulano e ciclano foi ajudado, mas não entende que fulano e ciclano, infelizmente ou felizmente, pediu na hora certa. E você foi no momento que a gente já realmente já estava com um orçamento bem restrito. A gente até conseguiu ajudar no Copa Sul, algumas pessoas, e a gente fez a diferença. Porque imagina tu chamar um atleta que vai para um Copa Sul e você diz, ó, vou te ajudar com X, e aquele atleta se emocionar na sua frente e você fica assim, né? O que aconteceu? Você se emociona, poxa, eu tava indo com dinheiro contado. Tava indo com cartão de crédito da minha avó, tava indo com dinheiro contado. Isso fez uma grande diferença. Eu acho que é isso que motiva a gente a continuar. Porque às vezes, de repente, a gente nem tinha grana para liberar naquele momento. Mas A situação pede, né? só funciona assim. Não adianta você só ser empreendedor e não ter o coração e não fazer a equipe achar que tá em E vocês casa. falando aqui agora me remete, porque você está falando sobre a parte do trabalho de vocês, né, com o Roberto, com as meninas, que a meta de vocês é formar como se fosse uma família. E quando vocês falam dos parceiros, do time de patrocinados, a impressão que fica pra mim é a mesma coisa, No né? tanto é que Que é uma família. falamos e eles confirmam. Aham. Família. Mamãe Minha Valesca, mamãe família. Vocês podem ver Priscila, ali né? nos comentários que postar foto de time é família, coração, família. Amo o time, amo minha família. É minha segunda família. Hoje a gente tem quantas pessoas no time? 19. É? 19, né? 19. Eu queria pedir desculpa também pelas pessoas que mandam direct, mandam WhatsApp, pedem oportunidade para entrar no time. A gente tem esse contrato de trimestral e quando passa ele se torna semestral ou anual. E a gente hoje tem uma cota para esse patrocínio. A gente tem todo o custo que fica inteiramente para a gente. E assim, queríamos nós poder patrocinar todo mundo que precisa ou que a gente gostaria, né? Tem gente que a gente responde e acha que é mau gosto, é os queridinhos, é porque é amigo. Não é isso. É porque realmente tudo é dinheiro, gente. Tudo é dinheiro, tudo é tempo. Não é fácil manter um time. Tem a questão pessoal. Fulano brigou com ciclano. Então, além disso, tem mamãe Valesca, mamãe Priscila e a parte emocional da coisa. Entendeu? Perfeito. Não é Perfeito. fácil. E eu acho legal que a gente falou sobre o passado, a gente falou sobre o presente. Eu queria saber qual é o futuro que vocês almejam aí para Cross X, além de a gente vai crescer muito, né? Que isso já é certo, mas esse crescer muito para vocês aí, para qual caminho? Tan, Tá. tan, tan. É de fato É o que ser a vem maior logo. loja no ramo fitness, não só de CrossFit, mas também na parte de academia, É, suplementações, calçados e além de vestuário. Na realidade, a Cross RX ela vai ser, a gente vai profetizar que ela vai ser a maior loja dentro do nosso segmento, dentro do nosso perfil, que atenda e tenha todos os itens, os produtos para esse ramo fitness, principalmente o CrossFit do Brasil. Essa é onde eu me vejo. estamos indo aí, querendo ir para outros estados. Perfeito. Se eu sou uma marca hoje, eu quero colocar meu produto na Cross X, como é que eu faço? Ela pode entrar em contato no Instagram, que as meninas vão direcionar o meu número pessoal, o número da Priscila. A gente internamente confabula, a gente conversa, né? E vê se aquilo é viável. Hoje, graças a Deus, as marcas já nos procuram. E se for viável e agregar valor, porque hoje, lembra da sacola, que tem que ser a melhor, eu também não posso vender qualquer coisa. Aham. Por quê? A gente já vendeu algumas coisas que deu problema. E o pessoal não quer saber que foi a câmera da Sony que deu problema. Não, não chega assim, não. Eu comprei lá na Cross RX e deu problema. Então hoje a gente precisa ter qualidade também. Se Perfeito. nos apresentar qualidade. Inclusive a Baga, né? É um desses parceiros Que chegou e que disse assim, eu chegou. queria que meu produto estivesse na loja de vocês. Aí eu, qual é o teu produto? O óculos escuro.
tem tudo a ver com CrossFit, óculos escuros. Aham. Tudo a ver com CrossFit. Aquele treino de sábado, né? De Verdade. óculos, aquela corridinha. Inclusive, o coach trabalha de óculos escuros no sábado. Top. Ele chegou com essa ideia e nos propôs uma situação bem interessante e a gente fica muito feliz de termos credibilidade de hoje as pessoas confiar na gente. Confiabilidade é algo muito difícil também de se conquistar. Aham. E como eles sabem que a gente está sólido já, que temos 6 anos aí no mercado, que somos transparentes, todo mundo sabe quem a gente é, todo mundo sabe onde a gente mora, e que a gente não deve a ninguém, é muito satisfatório até aqui. Perfeito. Excelente. Eu acho que com isso a gente finaliza esse episódio. Meninas, espero que vocês tenham gostado da conversa. Foi massa conhecer um pouco Muito. da história das duas, da história da marca em si, da loja, né? O que vocês almejam, né? Achei massa, velho. Arretado ser a maior loja do segmento. Vai ser. E eu vou estar aqui para ver isso, hein? E foi o que Com foi pra certeza, vocês, amém. né? É legal porque a gente conhecia a Valesca, a gente conhecia a Priscila, a gente conhecia a Cora da RX, mas assim como todos os convidados, na hora que senta aqui pra gente conversar, fala, meu verdade. irmão, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não sabia, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bacana. Eu fico muito feliz de ver duas pessoas com uma competência absurda, com uma loja com muita qualidade, estarem aí desbravando e conquistando coisas muito grandiosas. Fico muito feliz, de verdade. Parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês. Acho que a ideia da gente aqui no Trainingcast é igual a sua, quando você coloca um produto na Cross RX e a gente aqui. Então, se a gente não acreditasse, né, que a Cross RX é uma loja que é importante para o fitness, para o CrossFit pernambucano, para o CrossFit do Brasil, a gente não tinha necessidade de trazer vocês aqui. Então, a gente achou que, porra, a história dela deve ser massa, velho. Então, vamos Com certeza. trazer porque vai agregar, a galera vai conhecer além do que é a Cross RX, o cerne ali da empresa. Eu acho isso Excelente. incrível. E se for para contar mesmo, acho que vocês têm que convidar a gente para uns 5 podcasts. É história. E é isso, muito obrigado. Valeu mesmo. Agradece. Agradecemos a oportunidade. Foi massa. E pra você aí de casa, siga, né? Curta, compartilhe, que a gente sempre esquece esses bichos, não tem Não, a condição. gente lembra, pô. Só lembra em No alguns final, né? momentos, Galera, compartilhe com quem você achar que pode essa mensagem desse vídeo aqui trazer algo bacana pra ver dessa pessoa, tá? Curta, compartilha, comenta. Mais um Trainingcast aí pra você. Próxima terça tem mais. Valeu! Valeu!